pessoas aqui perguntando do Pavinato, obviamente, né? E desejando a ele que dê tudo certo. Fiquem tranquilos, de verdade, não estou escondendo nada de vocês. Pus o óculos para ler aqui o chat, né? Não aconteceu nada de extraordinário, ele está realmente só tomando conta da sua documentação, é bastante importante. Foi necessário essa viagem, então por isso que eu estou aqui prontamente segurando este BO. E você não está me ajudando. Porque nós somos só pouquíssimas pessoas e os likes também. Olha, menos de 900 likes. Não dá para perdoar, né, gente? Não dá para perdoar. Não te perdoo. Enquanto você não der o like aqui, não vou te perdoar. Depois eu volto. Como eu tinha dito, anunciado, a gente vai falar bastante de eleição. E eu vou começar com a pesquisa que saiu, a mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada no final de semana. O presidente Lula manteve a vantagem e marca 41% no cenário mais provável de primeiro turno das eleições presidenciais, contra 31% de Flávio Bolsonaro, o que não é nenhuma novidade. Isso já vinha acontecendo reiteradamente nas outras pesquisas também. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado e Renan Santos, ambos com 3%. Peraí, ambos com 3%, tá? Romeu Zema, Aécio Neves, Samara Martins e Augusto Cury perderam para a margem de erro, quer dizer, estão com 2%. E com 1% aparecem Joaquim Barbosa, desculpa, não tive como me controlar, Cabo Daciolo e Rui Costa Pimenta. Acho que o melhorzinho dos três aí é o Rui Costa. O levantamento mostra que Flávio Bolsonaro estancou, por hora, o prejuízo eleitoral causado pelo caso Dark Horse. Esse por hora que eu dei uma ênfase aqui é por causa da matéria, tá, gente? Eu não penso dessa maneira, mas a mídia ela tem feito o seguinte trabalho. Em toda notícia que envolve o Flávio Bolsonaro, pode não ter nada no contexto, diz assim em algum momento da matéria. Não podemos esquecer o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, no caso envolvendo o Dark Horse. Então, esse é um trabalho de colocação na sua mente de que pode haver alguma coisa além do patrocínio para o filme. Mas vamos continuar aqui a leitura. Na rodada anterior, feita após a revelação de que Flávio havia pedido dinheiro a Daniel Vorcaro, tá vendo o que eu tô falando? Para o financiamento do filme, Lula estava com 40%, enquanto o senador tinha os mesmos 31%, não disse? A situação de estabilidade também define um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, em que ambos repetiram o placar visto há um mês, de 47% para o petista e 43% para o bolsonarista. Desta vez, os brancos e nulos somam 8% e 1% não sabe nem onde vive, não sabe que país vive, não sabe onde nasceu. Tem sempre essa margem de erro aí, abaixo da margem de erro também, essas pessoas que não sabem, né? Mas eu vou começar com você, Holliday, que já foi, como eu disse, o Scaff já foi parlamentar, desistiu da candidatura para estudar medicina, né, o que é muito louvável. Você já viveu esse mundo da política. Esse número que aparece aí, 47 contra 43, está dentro da margem de erro. Certo? 2 pontos percentuais, que é o que eles alegam. Às vezes, segundo o estatístico que outro dia deu entrevista aqui pra gente, é muito maior em alguns casos, chega a mais de 3%. Mas beleza, vamos partir daí. 2% dentro da margem de erro, eles estão em empate técnico. Significa para você que o Flávio realmente estancou, como diz a matéria, ou significa que nunca atingiu o Flávio Bolsonaro a questão do Dark Horse? É só elemento da própria política brasileira, as bondades, o tal do pacote das bondades que ele fez, como o desenrola, que é mais um enrola, escraviza e tal, mas enfim. O que você acha que está pegando? Pois é, Caivano, acho que quanto mais a gente olha para essas pesquisas, a gente vai percebendo que o impacto foi muito, muito pequeno, né? E eu acho que uma das pesquisas... É porque o Datafolha, quando ele divulga os números dele, ele vai aos poucos fragmentando, né? A gente ainda não tem os dados extremamente fragmentados, diferente da Quest. E eu gostei muito da pesquisa da Quest porque ela fragmentou muito bem o perfil do eleitor que mudou de opinião por conta desse áudio. E veja, este não é o eleitor que tipicamente vota em Bolsonaro ou que votaria no Flávio Bolsonaro. Este eleitor, na verdade, aumentou a certeza de voto no Flávio Bolsonaro. Nós tínhamos antes
do caso do Dark Horse, cerca de 90% do eleitor bolsonarista dizendo que votaria em Flávio. Depois nós tivemos, isso ainda falando da Quest, 92% do eleitor bolsonarista dizendo que votaria no Flávio. Ou seja, aumentou a percepção para o eleitor bolsonarista de que Flávio estava sendo alvo de uma injustiça, de um exagero, de uma perseguição, seja lá como queiram chamar, e, portanto, isso aumentou dentro desta fatia do eleitorado o potencial de voto dele. Há, entretanto, um eleitor independente que fica ali solto, não sabe para onde vai e que não acompanha a política constantemente e que ficou na dúvida. Ah, mas será? Será que vai? Não sei. Bom, se nós olharmos para a pesquisa que o Datafolha nos traz agora e comparando com a anterior, nós vamos perceber que este eleitor, ele em quantidade, em números absolutos, ele é muito pequeno. Tão pequeno que faz com que as oscilações ocorram dentro da margem de erro. Portanto, é impossível dizer neste momento que Flávio teve uma perda muito grande. Inclusive os outros candidatos todos que se diziam, olha, agora pode vir a nova onda, a terceira via, tá crescendo, tá chegando. Não chegou nada. Quer dizer, a eleição continua focalizada entre Lula e Flávio, aliás, como tem acontecido em diversos outros países da América Latina, acho que vamos falar aqui ainda depois sobre o caso da Colômbia, mas várias outras eleições que já tivemos recentemente no Chile, é sempre assim. A eleição pode até ter vários candidatos, mas ela focaliza no central, aquele que representa a esquerda e aquele que representa a direita. E na América Latina como um todo, e isso inclui o Brasil, nós estamos tendo um discurso muito forte relacionado à segurança pública e a esquerda não consegue entregar um discurso eficiente nesse sentido. Por mais que o Lula tenha o desenrola, por mais que o Lula tenha aí a pauta do fim da escala do 6x1, etc., no fim do dia, o trabalhador que vai diminuir a sua escala do 6x1 ou que entrou para renegociar sua dívida no desenrola, está com medo de ter o seu celular roubado quando for voltar para casa. Ele está com medo de ser assaltado na porta do banco. Ele está com medo de invadirem a casa onde mora a sua família, a sua esposa. Ele está com medo do seu filho na escola ser vítima de uma bala perdida. E para estes problemas, a esquerda não tem uma resposta. Lula não tem um discurso. E por isso que ele também não cresce. Ele continua estacionado. Agora, também é importante que a campanha de Flávio Bolsonaro comece a ter um discurso mais propositivo. Nesse final de semana nós tivemos um lançamento, ele foi lá, colocou o seu plano de governo, o seu plano da segurança pública, mas eu ouvi alguém falando isso recentemente, mas está sendo uma campanha muito reativa. Quer dizer, você tem a notícia e você reage. Dificilmente você vê a campanha do Flávio propondo, indo para frente, levantando o debate. Acho que está faltando isso ainda. Muito bem. Eu vou ler algumas coisas aqui do chat que me chamaram a atenção, né? A Célia disse o seguinte, não acredita em pesquisa. Aí uma outra pessoa que agora eu perdi, me perdoe, disse assim, o pior é a direita dando ouvidos a uma pesquisa. Mas o que me chamou ainda mais a atenção, ó, o fato de você não acreditar, Célia, nós estamos juntos. Eu não creio em brujas, mas que elas vai, assim como as pesquisas brasileiras. O que importa é quem pagou. E realmente teve uma pergunta que eu adorei aqui, é quem pagou? Quem paga, no caso da Folha de São Paulo, está registrado inclusive no site do TSE, é o Folha da Manhã. Então é dentro do grupo mesmo e essa custou R$307 mil. Teve um outro aqui que eu adorei o otimismo dele. Acabamos de anunciar um número que está Renan Santos, não foi? É. Ele tá ali empatado com a margem de erro, né? Mas o rapaz fala assim, Renan Santos será presidente do Brasil. Eu quero nascer de novo para ter o teu otimismo, meu amigo. Isso é sensacional. Continua que vai dar certo. Ô, Scaff, essa história de... A gente já tratou aqui, né, com o Pavinato e eu tenho um baita respeito não só pelo conhecimento jurídico que ele tem, mas pelo raciocínio que ele tem. E aí ele sempre foi e sempre demonstrou contrariedade em relação a esse áudio. Não é bacana, não é legal, mas ele também separa, ele delimita. Uma coisa é moral, outra coisa é efetivamente ter o cometimento de um crime. Exato. Ponto. Agora, a moral também, eu disse isso a ele aqui, encontra um limite no seguinte sentido. Antes não havia qualquer menção aos indícios que foram apresentados na denúncia que o leva para a prisão até o dia da própria prisão, até o dia 17.
existiam boatos, olha, o cara está fazendo muito, olha, o cara vai quebrar o banco, mas quebrar banco ainda não é crime, a não ser que você realmente tenha cometido fraude como aparentemente ele cometeu. E do mesmo modo que a gente cobra a presunção de inocência no caso, por exemplo, envolvendo as pessoas do 8 de janeiro, a gente acaba não dando a presunção de inocência num caso desse. E aí a analogia que depois o Pavinato fez aqui, que é excelente, é a questão de que o Gilmar Palusa recebeu o patrocínio do Banco Master em versões anteriores, obviamente não esta última, e o Lide, olha que interessante, o Lide também recebeu várias versões, né? Não são versões, várias edições recebeu o patrocínio do Master. Se for para investigar, e eu defendo a investigação, tá, pessoal? Defendo a investigação, tanto que ele mandou fazer uma auditoria privada para poder apresentar para a sociedade. Eu defendo que seja investigado, mas aí tem que investigar os outros também. Porque se o cara não é limpo agora, também não era limpo lá. Não é a mesma premissa que a gente tem que usar? Como é que você enxerga tudo isso ligado agora ao resultado dessa pesquisa que parece realmente que para o bolsonarismo, para a direita, não colou? Olha, eu acho que tem um lado positivo em tudo isso e eu acho que quem tem que explorar esse lado positivo é quem é candidato à presidência da República. Porque a presunção de inocência é para todos e todo mundo pode ser investigado. A questão é, o Flávio precisa correr, qualquer um deles precisa correr para justamente dizer, eu vou estancar isso aqui porque eu sou inocente, ponto final. Eu como senador não cometi nada de errado, eu como pessoa física não fiz nada de errado. O que aconteceu foi isso, isso, isso. E isso tem que ser célere, Fernando. Tem que ser de um dia para o outro, tem que ser muito rápido isso. Por quê? Porque o indício pode suspeitar contra qualquer pessoa, mas indício não incrimina ninguém, né? É aquela coisa, indício imoral não incrimina ninguém. Então, assim, as coisas em Brasília, elas apodreceram demais. Brasília apodreceu. O Brasil precisa ressuscitar o ano que vem. E eu vejo nessa questão da pesquisa o seguinte, Caivano, eu acho que nunca a oposição, eu não vou falar direita ou esquerda, vou falar oposição no Brasil, que não é governo, nunca teve uma grande chance de ganhar a eleição e mudar esse país. Esse país está na hora de ser ressuscitado. Não é mudar, reformar. O Brasil morreu. O Brasil morreu em relações internacionais. O Brasil morreu no comércio. O Brasil não tem fronteiras. O Brasil não tem segurança de fronteira. O Brasil não tem segurança pública interna. Não existe investimento do governo federal nas áreas mais básicas. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está ouvindo o programa. Me cita você aí no chat uma coisa que em 4 anos te deixou assim muito feliz que mudou sua vida, uma obra do governo federal. O governo federal movimenta trilhões de reais, mas está com 90% do orçamento trancado, de tanta gastança administrativa, de tanto funcionário do faz nada, de tanta gente que não vai trabalhar, de tanto assessor em gabinete. E isso é em 5.000 municípios, 27 estados e Brasília apodrecendo com essa questão do Banco Master e outras mais. Imagine você, eu quero que você faça uma reflexão. Pesquisa agora não é o debate da eleição presidencial ainda. Eu acho que está empatado, Fernando. Eu acho que essa pesquisa não diz nada, está empatado. Para desempatar, a classe política precisa se unir e dizer o seguinte, do jeito que está não dá mais. Porque se a classe política se unir e falar que o Brasil está indo bem, é esses políticos profissionais, Caivano, que a gente tem que botar para correr. Porque não dá mais para ficar com eles. Perfeito. Também penso da mesma maneira. Vocês dois, né, nós três juntos, obviamente temos aqui não uma unicidade, porque nem é o que a gente pretende, né? Mas temos uma coalizão de pensamento em relação ao que está acontecendo no Brasil, né? E aí eu continuo lendo o chat, né? Sobre tudo isso e as coisas são as mais díspares, mas é isso que é bom, a pluralidade, inclusive na opinião de vocês. Pessoal, continuem comentando, mas não deixem de dar o like. Olha só, melhorou bastante a nossa audiência em relação ao começo e melhorou também a marcação de gostei, os nossos likes, mas dá para melhorar, ainda tem espaço.